todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 ao 18. E destacamos o versículo 15, que diz assim: Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. O tema de hoje é o abandono de um pastor. É muito desagradável o apóstolo Paulo falar sobre este assunto. Isso é difícil para ele, porque ele está triste numa realidade que ele não esperava. Assim também é muito triste a realidade de qualquer pastor que foi abandonado pela sua congregação. E o que tem mais difícil e terrível do que ser abandonado? As crianças sofrem muito quando são abandonadas pelos pais, e elas demoram muito tempo para se recomporem desse abandono. Um soldado que vai à batalha e ele foi abandonado pelos seus comandantes ou pelo seu próprio governo, como ele vai conseguir vencer a sua batalha? É certo que ele vai morrer. Um povo desanimado porque foi abandonado pelos seus governantes, como eles vão trabalhar? Não tem como. É difícil isso. Assim, o abandono de um pastor pelos seus congregados coloca um fim no seu ministério local, coloca um fim no chamado de Deus para aquela congregação. E isso acontece muitas vezes. E aí, quando acontece isso, a palavra e o perdão param, encerram, não tem mais. E como o povo vai se virar sem esta palavra anunciada, sem a pregação, sem o perdão dos pecados anunciado pelo pastor? Mas por que acontece isso? Na verdade, isso é um sintoma de um outro problema maior e que acontece primeiro. Primeiro se abandona Deus, para depois abandonar o pastor, abandonar a família, abandonar crianças ou coisas semelhantes. Pessoas que não têm mais Deus no coração, assim também chamados hipócritas, porque participam muitas vezes de congregações, eles não medem esses esforços no abandono e, especialmente, fica sozinho aquele que tanto os ajudou. E esse é o sentido que o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. Ele está se sentindo assim, tanto que ele se esforçou, tanta missão, tanta visita, tanta palavra, tanta pregação, palestras, sofrimentos, e agora ele preso em Roma, ele está praticamente sozinho. Somente Lucas, o médico, está junto com ele, aquele que também, amando de Deus Espírito Santo, escreve as cartas que o apóstolo Paulo fala. Mas tem mais um que se compareceu lá e, agradecido a Deus, ele também veio participar um pouco do sofrimento do apóstolo. O nome dele é um nome bem diferente, Onesíforo, e ele veio para consolar o apóstolo. Abandonar a Deus. Aí que começa o problema. O abandono do pastor, o abandono de outras pessoas ou até da congregação, isso é um sintoma de abandono de Deus. E abandonar Deus é abandonar também aquele que traz a palavra do consolo, o perdão dos pecados. E isso é loucura. Nós não temos condições de viver sem o anúncio da palavra. Nós não conseguimos conviver com o mundo e viver de forma cristã, tranquila, sem a palavra anunciada, sem a Santa Ceia, sem o perdão dos pecados. Mas nós podemos sempre apoiar, podemos ajudar o ministro que Deus escolheu para essa função.
E se ele está numa situação difícil, como o apóstolo Paulo está, preso, condenado, somente aguardando a sua morte, nós podemos assim mesmo dar um grande apoio. Mas também não precisamos deixar chegar a esse ponto, porque ouvindo a palavra, ajudando, consolando o próprio pastor ou outras pessoas que estão num momento de aflição, isso é para pessoas fortes na fé. Pessoas fracas na fé não querem saber de ajudar ninguém, somente pensam em si mesmos e não se importam com comentários e descrenças ou até coisas que podem ser agressivas. Mas pessoas fortes na fé fazem o contrário, valorizam as coisas de Deus. São pessoas de fé forte e também de grande sabedoria. Estes são agradecidos ao Senhor e jamais abandonam um pastor, jamais abandonam uma congregação, jamais abandonam a sua própria família, mas vivem na graça do Senhor, tentando ser úteis, tentando ajudar de qualquer forma, mas estando presente em qualquer situação. Vamos valorizar aquilo que Deus já nos deu, porque no futuro será que nós ainda teremos? Valorizemos hoje o que Deus nos deu como congregação, como pastor, como palavra de Deus, como Santa Ceia, como batismo, como o perdão. E isso realmente vale a pena e Deus vem sempre nos abençoar. Isso é motivo de grande alegria. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, venha nos ajudar para nós nunca tentarmos abandonar o servo do Senhor que o Senhor envia para nós. Não abandonar a congregação, a família ou especialmente o Senhor. Venha estar conosco, nos dando esta bênção e o conforto e o consolo em Ti, para nós também confortarmos e consolarmos aqueles que o Senhor nos enviou para anunciar a palavra. Em nome de Jesus. Amém.